1 Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 8, diz a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por ali. Ali ordenei uma viúva que te dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, em algumas versões, cavacos ou poucas lenhas. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro, diga primeiro, mas primeiro faça um pãozinho, que o que você tem, e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. O 16 e último: a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Para a gente fazer uma comparação poderosa, Mateus 6:33 é um texto conhecidíssimo de toda a igreja, o texto da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, verso de número 33. Mas busquem em primeiro lugar, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Quantos creem na Bíblia? Diga: eu amo a palavra de Deus. Se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós estamos encerrando a nossa jornada de 21 dias de jejum e de oração. E nesse período desse jejum, nós já desde o início do processo, a gente já viu Deus operando grandiosos milagres na área financeira, na área da saúde. A gente teve a oportunidade de ver aqui, através do telão da igreja, testemunho acerca do que Deus já estava fazendo, já desde o início da jornada dos 21 dias. E eu tenho certeza que Ele não só fez o que a gente presenciou, mas muitas e muitas coisas Ele fez e Ele ainda irá fazer. Porque o nosso Deus é o Deus que opera milagres, é o Deus que faz coisas maravilhosas. E nós tivemos a oportunidade, nesses 21 dias, de nos dedicar ao Senhor. Nesses 21 dias tivemos a oportunidade de entregar a nossa vida ao Senhor de uma maneira um pouco mais intencional, de nos abdicar do alimento e nos dedicar ao Senhor e colocar ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida diária. Não só nesses 21 dias, mas a Bíblia nos recomenda a colocar ao Senhor, a buscar a presença do Senhor em primeiro lugar todos os dias da nossa vida. Mas neste início de ano, quando nós assim fazemos todos os anos o jejum, há uma dedicação, há uma inclinação mais intencional. E a gente percebe que nesta inclinação intencional, o Senhor vai se revelando, o Senhor vai fazendo coisas grandiosas, vai abrindo a nossa mente, vai nos aguçando espiritualmente, o nosso espiritual vai ficando mais sensível à voz do Espírito Santo, e a gente então começa a acolher, começa então a perceber coisas que outrora a gente não percebia, mas quando dedicamos a nossa vida ao Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Por exemplo, nesses 21 dias, a gente teve a oportunidade de fazer uma priorização na presença do Senhor. Nós dedicamos momentos especiais para estar com o Senhor, em oração, em jejum, em leitura da sua palavra. Nós buscamos nesses 21 dias
cada vez mais permitir que a vontade de Deus fizesse real em nossa vida, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo fez ali naquele momento ali, no jardim do Getsêmani, quando ele diz: Pai, olha, se é possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse período a gente teve a condição de entender que a vontade de Deus para a nossa vida, mesmo que a princípio parecia difícil, mesmo que a princípio parecia até meio estranho, mas no final a vontade de Deus foi o que trouxe nós até chegarmos neste lugar. Também a gente aprendeu nesses 21 dias que a gente foi transformado. A palavra de Deus diz que quando nós olhamos para o Senhor, nós somos transformados de glória em glória, assim como aconteceu com Moisés, quando ele sobe o monte para receber ali as instruções de Deus. Ele fica 40 dias ali sem comer, sem beber, e ele é nutrido, ele é alimentado pela presença do Deus Todo-Poderoso. Entenda, Moisés não precisou nutrir o seu corpo físico, porque a presença de Deus guardou ele, tanto fisicamente como espiritualmente. E o que a Bíblia vai dizer é que após 40 dias lá em cima no monte, a Bíblia diz que de longe o povo via o monte tremer, o povo via o monte fumegar, o povo via o monte pegar fogo, o monte estava realmente todo estrondoroso, porque a presença de Deus estava no monte. Mas uma coisa importante, a mesma presença que faz o monte tremer, é a mesma presença que faz o homem tremer na presença dele, a mesma presença que faz rochas caírem, a mesma presença que faz fogo do céu descer, é a presença que te levanta, é a presença que te redime, é a presença que te consola. E Moisés está 40 dias lá, e quando ele desce, a Bíblia vai dizer que o rosto de Moisés resplandecia, ou seja, ele foi transformado não só de dentro, mas foi transformado também por fora. Quem enxergava Moisés antes, via o rosto de Moisés. Quem via o Moisés agora descido do monte, não via nem o rosto dele, porque o rosto dele brilhava. Nesses 21 dias, coisas extraordinárias aconteceram em você. Você percebeu, olha, eu estou diferente, alguma coisa é diferente em mim, o meu glória está diferente, o meu aleluia está diferente, a minha maneira de ler a Bíblia está diferente, quando eu dobro o joelho para buscar a Deus em oração, é diferente. Por quê? Porque você se dedicou a buscar a presença de Deus, e quando você faz isso, coisas extraordinárias começam a acontecer, e há uma transformação. E também a gente aprendeu que nesses períodos de 21 dias, a gente buscou a orientação de Deus. E é uma coisa importante, quando você busca a orientação de Deus, Deus te encaminha para onde não você quer, mas te encaminha para onde você precisa. E nós tivemos aqui coisas extraordinárias. E tudo isso que eu falei agora, irmãos, está contido nesse texto. A gente vai perceber que nesta história do profeta Elias, juntamente com esta mulher que aparece em cena, nós vemos um Deus que está conduzindo todo o processo. A gente vê um Deus que está trabalhando toda uma ação, não só agindo em prol de uma mulher, mas acima de tudo, trabalhando a vida de um homem, trabalhando a vida do profeta. Perceba que nesse cenário, não só uma pessoa está sendo tratada, todos que estão envolvidos nesse cenário, estão sendo de alguma forma sendo tratados e sendo direcionados por Deus. O que me chama a atenção nesse texto, é que a Bíblia vai dizer lá no primeiro versículo do capítulo 17, que Elias aparece. E Elias aparece sem nenhuma descrição. Elias não aparece falando quem é seu pai, Elias não aparece falando quem é sua mãe, Elias aparece de uma forma muito rápida. Apenas a única coisa que o texto informa é que Elias era o Elias tisbita, ele era de Tisbe. E se você observar bem, nem dá para poder encontrar Tisbe. Tisbe é uma cidade muito difícil de você relacionar. Os estudiosos até estão querendo dizer mais ou menos onde fica Tisbe. Ninguém sabe onde fica Tisbe, até eu louvo a Deus por isso, porque Deus levanta pessoas da onde ninguém sabe. Deus levanta pessoas de onde ninguém imagina. Talvez está dizendo, pastor, eu sou um tisbita. Maravilha, parabéns para você. É daí que Deus levanta pessoas extraordinárias. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta as pessoas que não são para confundir as que são. Deus levanta as pessoas que não têm sabedoria para confundir aqueles que acham que sabem alguma coisa. Entenda uma coisa, Deus não depende de lugar específico e bonito e estrondoso para levantar ninguém. Deus não levanta ninguém em palácios. Não, Deus levanta
levanta pessoas em lugares improváveis. Eu sou o primeiro improvável. Cadê o segundo improvável? Deus é especialista em levantar improvável. Entenda uma coisa: se dependesse do mundo, eu não estaria aqui. Se dependesse da classificação de alguém, você não estaria aqui. Mas sabe quem escolheu em você? Foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele olhou para baixo e disse: é ele, é ela que eu quero. Elias surge de um contexto que ninguém conhece. E Deus levanta Elias, sabe para quê? Para poder declarar algo contra aquela nação que estava em pecado. Havia todo um contexto ali de devassidão. Havia todo um contexto ali de desuso, de abandono da fé. Aí Deus levanta Elias com a palavra dizendo: olha, as coisas não podem ser como estão, porque Deus não está se agradando dessa situação. Então Elias se levanta e a primeira coisa que Elias faz, ele se direciona até Acabe e declara: Acabe, quero dizer uma coisa para você. Durante 3 anos e meio não vai chover, segundo a minha palavra. Elias está sendo levantado por Deus, e o que me prova biblicamente que Elias tinha uma comunhão tão íntima com Deus, é que quem está falando aqui não é Deus. Deus não está dizendo: Elias, vai lá e diga isso a Acabe. Não, Acabe vai lá, Elias vai lá, e pelo zelo que ele tem pelo Senhor, ele diz: Acabe, tem uma coisa, eu vou dizer para você que a partir de agora, de acordo com a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio. E eu fico observando, eu vou um pouco aqui romantizar a situação, porque a Bíblia não dá essa descrição, mas talvez eu pense o seguinte: quando Elias disse assim, pastor André, não vai chover, Deus olhou assim: não, beleza, quem falou isso? Foi Elias. Não, se ele tem comunhão comigo ou com ele, Elias, você falou? Está falado. Quem tem comunhão, pode falar. Ele fala embaixo, o céu se abre aqui em cima. Quem tem comunhão, abre embaixo, eu abro em cima. Quem tem comunhão, declara vitória embaixo, eu derramo a vitória em cima. Quem tem comunhão, eu fecho a porta e também fecho a porta em cima. Se você tem comunhão, se prepara para grandes coisas que Deus vai fazer. Elias, olha, só porque você tem comunhão comigo, está fechado. Eu vou fechar. Liga aí que eu ligo aqui. Desliga aí que eu desligo aqui. Quando Elias falou, Deus disse: está fechado. Deus fecha o céu. Sabia que por tua causa Deus fecha o céu? Por tua causa Deus abre o céu. Eu já tive uma experiência interessante. Eu vou falar uma coisa aqui agora, por favor, gente, entenda. Só quem é crente vai entender isso aqui. Eu não sei se você já teve essa experiência. Um dia eu estava dirigindo e eu olhei assim no negócio de gasolina, já estava um negócio crítico. Ainda bem que para faltar gasolina é vermelho, não é preto, é vermelho. Estava no vermelho. Estava um negócio crítico. E eu ainda tinha mais uns 40 minutos ainda para dirigir. E eu disse assim: Deus, eu tenho um compromisso. Eu já ouvi o Senhor fazer tanto milagre, faz eu chegar. E continuei dirigindo. De vez em quando dá vontade de olhar o marcador, e Deus assim: incrédulo, olha para frente. Aí eu andava um pouquinho, eu ia querer olhar assim, olha para frente. Moral da história, pastor Flávio, eu cheguei no lugar 40 minutos depois. Mais interessante, foi só estacionar o carro, acabou a gasolina, o carro parou na porta. Sabe o que Deus mandou dizer essa tarde? Não se preocupa não, eu tenho todo o detalhe da tua vida na minha mão. Esse jejum não é à toa não. Isso aí é uma preparação para o que eu tenho para fazer na tua vida. Tem coisa maior para fazer. Amém? E aí, Elias, beleza, fechou? Fechou. Mas sabe o que acontece? Agora aguça o teu ouvido, porque é importante. Elias profetizou que não ia ter chuva, sim ou não? Mas ele também sofreu as consequências da profecia dele. A gente tem que entender o seguinte: temos que profetizar, mas temos que estar preparado para também viver a profecia que nós profetizamos. A gente quer profetizar e não passar nada. Eu profetizo, mas eu quero ficar... Não, Deus dizendo, eu quero que você passe o mesmo contexto para você entender que o que faz diferença não é a ação, é a minha proteção. Elias declara, não vai ter chuva, e começou, a seca começou. 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco secou tudo. Secou a água, os alimentos foram acabando, os animais foram morrendo, e de repente Deus diz, Elias, agora sai daí, vai para o Querite. E a palavra Querite é cortar, ou cortar no tamanho certo. Essa é a... Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou cortar você, Elias. Eu vou deixar você no tamanho certo da chamada que eu tenho para a tua vida.
Sabe esse período de 21 dias? Deus usou para cortar a gente, para ajustar a gente. A gente tem muita coisa obsoleto em nós que atrapalha Deus encaixar a gente naquilo que Ele quer. Então Ele vai cortando, Ele vai nos reduzindo. Você lembra do que Jesus disse lá em João 15? A partir do verso 1: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. Esse cortar aqui é tirar, é extirpar. Mas olha o que eu estou dizendo. Mas todo que dá fruto, limpa. Limpa é podar. Tem duas coisas aqui: ou corta ou poda. Se cortar, porque não presta. Mas se podar, é porque vai dar muito fruto ainda. Deus está cortando você, está te podando para você avançar um pouco mais. Deus está te podando para te encaixar naquilo que Ele deseja para a tua vida. Elias, vai para o Querite. E quando você chegar lá, Elias, vai acontecer uma coisa inusitada. O quê? Eu vou te sustentar. Que beleza. Mas tem uma coisa. Lá no Querite tem um riacho, tem um ribeiro. Você vai beber a água do ribeiro. Até aí, beleza. Olha o inusitado. Só que é o seguinte, Elias, eu vou te mandar comida, mas de um jeito diferente. Quem vai te sustentar de dia e de noite é corvo. E de acordo com Levítico 11 e Deuteronômio 14, corvo é uma ave imunda. Sabe o que eu estou dizendo? Não fale imundo aquilo que eu purifico. Eu que estou fazendo. Sou eu que estou fazendo. A gente perde as bênçãos de Deus porque a gente quer classificar o que tem que ser feito. Quem está agindo é Deus. Apenas receba o que Ele preparou. Você não sabe de onde está vindo, só agradece. Você não sabe de onde vai vindo. Eu estou profetizando, vai ter notícia boa para você essa semana. Ah, mas foi do fulano, eu não aceito. Aceita sim, porque é Deus que está fazendo. Quando Deus está fazendo, até o diabo tem que servir você. Às vezes o diabo está dizendo assim: não, eu vou matar ele, eu vou matar ela. Mas você não entende. Quando Deus está agindo, Ele te abençoa com coisas inusitadas. Porque corvo é uma ave que gosta de carne fresca? Não. Corvo gosta de carne podre. Imagina a cabeça do corvo. Não tem nada a ver comigo isso aqui. Esse alimento não tem nada a ver comigo. Eu espero apodrecer para comer. Agora eu tenho que levar fresco? Entenda uma coisa. Para te abençoar, Deus muda até a natureza das coisas. Só para te abençoar, Deus muda a natureza das coisas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou parafrasear aqui. Mais ou menos Deus está dizendo assim: corvo, fica quieto. Quem cuida de você sou eu. Agora você vai cuidar do meu profeta, que eu cuido de você. Pastor, prova. Lucas 12, 24. Põe para mim, por favor. Lucas capítulo 12, verso 24. Olha o que Deus está dizendo. É mais ou menos isso aqui, ó. Olha o que Deus fala. Lucas 12, 24. Os irmãos da técnica me ajudam. Não tinha nada programado, mas vocês são polivalentes. Lucas 12, 24. O que ele diz? Observem os corvos, que não tem, nem, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Mais ou menos assim: corvo, se eu cuido de você, quem é você para negar cuidar do meu profeta? Deus está fazendo uma cadeia de sucessão de cuidado. Primeiro Ele cuida do corvo, para o corvo cuidar do profeta. E depois cuida do profeta, para o profeta cuidar da viúva. Está entendendo? Deus não faz nada por fazer, tudo está junto. Aí Deus vai lá, leva lá. Aí o corvo leva direitinho: pão e carne de manhã, pão e carne de noite. E aí o profeta diz assim: é desse jeito mesmo? O profeta come o pão, carne e bebe água, dorme. No outro dia come pão, carne, bebe água, dorme. Sabe o que acontece? Virou costume. Imagina Elias: estou tranquilo, Acabe não me persegue, Acabe não me acha, e de quebra estou sendo servido todo dia com a aguinha do lado. É só baixar e pegar e tomar. Pãozinho na mão com carne, só comer. Eu estou de boa. Aí Deus diz: Elias, a minha bênção não é para gerar estagnação. A minha bênção é para gerar conscientização. Eu quero ensinar você que existem coisas maiores. Sabe essa bênção que você está com ela aí? Não estou profetizando coisa ruim, não. Não fica muito confortável, não. Deus não quer que você fique na bênção. Deus quer que você desfrute a bênção, mas visualize coisas maiores que tem na frente para a tua vida. Elias ficou confortável no Querite. Sabe o que a Bíblia diz? A água secou. Diga, secou. E o corvo parou de vir. Teve um dia que ele falou assim: vou tomar água de novo. Ih, não tem água.
olhou no horizonte, cadê os corvos? Também não vem. E agora? É para você entender o seguinte: quem te sustenta é Deus. Não é a tua bênção que te sustenta, é o abençoador que sustenta você com as bênçãos que Ele dá. Se faltou hoje, pode crer que Ele vai dar amanhã. E amanhã, Ele dá depois de amanhã. E depois de amanhã, Ele vai dando. Ele nunca vai deixar de suprir a sua necessidade. Ele está ensinando você. Esses 21 dias foi pedagógico. Deus deixou você ter fome, Deus privou você de algumas coisas, não para matar você, mas te mostrar o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus nos ensinou esses 21 dias a depender exclusivamente dEle. Aí secou. Aí quando seca, olha o outro direcionamento de Deus: Elias, agora você levanta. E agora o negócio vai ficar feio. Agora você se levanta e vai para Sarepta. A palavra Sarepta significa fundição. Olha que interessante. Primeiro Deus corta, agora Ele funde. Sarepta significa fundição. É Deus dizendo: Elias, eu já cortei você, deixei você no tamanho certo. Agora eu vou usar você para fundir a sua fé com a fé de alguém que precisa ser abençoado. Vai para Sarepta. E olha que louco isso aqui. Eu acredito porque foi Deus que falou. Se não fosse Deus, eu ia ficar meio duvidoso. Vai lá porque uma viúva vai te sustentar. E a Bíblia fala que as viúvas, na maior parte delas, tinham problemas financeiros. Elas dependiam 100% da figura masculina no Oriente Médio. Então, dizer que uma viúva vai te sustentar era loucura. Vai lá, Elias, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. E a Bíblia diz que ele está indo, ele cumpre, ele obedece, ele está sendo direcionado por Deus. Ele sai do Querite e vai para Sarepta. E é interessante, Sarepta fica em Sidom. Porque agora a questão não é só o deslocamento, é a confiança. Para onde Elias está indo, não é numa cidade de Jerusalém. Elias está indo no território inimigo. Sidom era onde morava Etibaal, que era sogro de Acabe, pai de Jezabel. Elias está indo no foco do furacão. Elias tem que crer: se Deus me tratou até agora, se Deus me guardou até agora, não importa onde eu esteja, importa quem está indo comigo. A questão não é o lugar onde eu estou, quem está comigo. É por isso que eu gosto muito do que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou dizer uma palavra aqui direcionada a você nessa tarde: não importa o que aconteça, Ele está contigo todas as horas, todos os instantes. E quem disse isso não é pastor Rodolfo, nem pastor André, é o próprio Jesus. Diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco quando a coisa está boa, mas estou convosco quando as coisas estão ruins. Eu estou convosco quando você está dando risada, mas estou convosco quando você está chorando. Eu estou convosco quando você tem saúde, mas estou com você quando você está na cama deitado ali em dores. Deus está dizendo nesta tarde: fica tranquilo, eu estou contigo. Vai, Elias. Elias chega em Sarepta. Quando ele chega na porta da cidade, o texto diz que tem uma viúva. Em algumas versões da corrigida diz catando cavaco. Não é tocando cavaco, catando cavaco. Pequenos gravetos. Por que pequenos gravetos, pastor? Porque para pouca comida, pequenos gravetos. Para muita comida, muitos gravetos. Os teus gravetos denunciam a quantidade do que você tem. O que você pega de combustível denuncia o alimento que você tem. Se você tem pouco alimento, é pouco graveto. Mas se tem muito alimento, tem muito graveto. Tem muita coisa para queimar nessa tarde, nessa noite, na tua vida. E aí ela está pegando lá os gravetos, e Elias chega. Gente, eu estou tentando imaginar a cena. Elias chega. Quando ele olha a cena, talvez ele pense assim: essa é a mulher que Deus mandou me sustentar? Ela está pior do que eu. Mas quem mandou? Quem mandou? Não olhe a bênção por fora. Não despreze o que Deus está... A gente às vezes despreza o bênção de Deus pelo conteúdo de fora. A gente esquece que tem muita coisa para acontecer. Eu lembro como se fosse hoje. Era o meu sonho. Quando criança, a gente usava conga, quichute, bamba. Quem sabe o que é isso? Graças a Deus, eu não estou sozinho. O pessoal mais novo não sabe o que é. Quichute, bamba, conga.
E vocês mulheres que acham que vocês são as primeiras a usar sandália com tirinha até amarrar no joelho, a gente já amarrava já com conga, já amarrava o negócio até aqui. E era interessante, né? Ou negocinho bom, era usado para tudo. Você usava para futebol, para sair, para casamento, para escola, para tudo. É verdade, tinha gente que ia para o casamento de bamba, de conga. Mas também quando tirava também, só a graça do Nazareno. E aí eu tinha desejo quando surgiu os primeiros All-Star. De caninho, sabe? E eu vi um All-Star, pastor Odair. É o que aconteceu, gente, não estou inventando. All-Star branco. Bonitinho assim e tal. E eu queria aquele All-Star. Mas não tinha condição de comprar na época. Aí teve um dia que eu estou na escola. Eu jogava bola, na época eu jogava bola. Não jogava tão bem não, mas jogava até, legal. E um dos professores de educação física ficou sabendo que eu queria um All-Star. E ele comprou um All-Star para mim. Só que não tinha como ter sacola. E ele enrolou o All-Star, gente, no papel de... Lembra de que quando você ia na venda, tinha aquele papel para enrolar pão? Ele enrolou o All-Star no papel de pão. E trouxe. E me deu aquela embalagem. Eu olhei aquela coisa e pensei, puxa vida, que presente é esse? Pela embalagem é coisa sem valor. Guardei no meu armário de escola por um mês. E por um mês eu dizendo, eu quero All-Star, eu quero um All-Star. Mas já estava no meu armário, mas por ter desprezado o pacote, eu não recebi a bênção. Depois de um mês eu fui ser curioso para abrir o pacote, Fábio. Quando abre o pacote, quem está lá? Ou seja, por causa da embalagem, a gente despreza o que Deus preparou. Não fica olhando a embalagem. Tem coisa muito preciosa nessa embalagem que Deus preparou. E aí Elias fala assim, mas é essa viúva? É. Olha o seguinte, ô viúva, me dá um pouquinho de água ali. Já parou para perceber isso no texto? Por que a viúva pega a água sem questionar? Porque tinha muito para ela. E isso é um negócio interessante. Gente, eu não tinha parado pensando nisso não. O Espírito Santo me deu um soco ontem sobre isso. Rodolfo, o que está faltando na terra? Diga água. Mas a viúva dá água para ele sem questionar, porque ela tinha água. Olha que interessante, ela tinha água. Onde todo mundo não tinha, ela não questiona a água. Ela questiona a comida, a água não, porque ela tinha monte. O que você tem de monte, você não questiona. Você questiona o que você não tem nada. O que você tem pouco, você questiona. O que você tem muito, você não questiona. Deus não quer o muito, Deus quer o pouco. Sabe por quê? Quando a gente tem muito, a gente dá para Deus. Deus, está aqui, eu tenho muito mesmo, está aqui. É fácil dar quando você tem? Mas quando você tem pouco? Porque enquanto você tem muito, você dá, você fala tal. Mas o Deus quer provar você, não naquilo que você tem de muito. Deus quer provar você naquilo que você tem de pouco. Quando o profeta diz, me dá água. Ela foi lá e pegou a água. Agora junto com a água, me dá uma comida. Um homem de Deus. De acordo com o teu Deus, olha, eu estou aqui fazendo esse pouquinho de comida, vai comer eu e meu menino, depois nós vamos morrer. Declaração dela, vamos morrer. Só temos isso. Água tudo bem, mas comida não. Deus está dizendo assim, eu não quero que sobra. Eu quero o primeiro lugar para mim. Eu quero que você, sabe, quando você realmente dedica o primeiro lugar para Deus, você não dá o que sobra. Você dá o que falta para você, você dá para Ele. E o que dando para Ele, o milagre começa a acontecer. Vai lá. E o que me chama a atenção, que eu gosto na postura dessa viúva, é que quando ela ouve isso do profeta, mesmo ela dizendo que ia fazer a última comida e ia morrer, ela vai e faz conforme a palavra do homem de Deus. Ela não questiona, ela não diz, eu não vou fazer. Ela vai lá e faz. Ela confia, ela acredita que mesmo ela tendo aquele pouco, e mesmo que o pouco que ela tem não ia dar nem para ela e nem para o filho, ela dedica primeiro para o homem de Deus. Moral da história, ela deu primeiro para Deus. Nesse período de 21 dias, nós aprendemos a deixar para nós de lado e dar para Deus o que a gente tinha. Uma coisa importante, Deus nunca pede nada para você para tirar de você. Deus pede para você para melhorar o que você deu e te devolve muito maior do que você entregou na mão dele.
Pode perceber, toda vez que você coloca algo na mão de Deus, Deus pega o que você deu, melhora o que você deu e te devolve em quantidade maior do que você tinha dado antes. Gente, é tremendo. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, dá o teu filho aí, o teu único filho. A proposta de Deus não era matar Isaac, mas era aumentar a fé de Abraão. E não é só aumentar a fé de Abraão, era formalizar e aumentar a fé onde? Em Isaac. Porque Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé em Deus que ele sabia, mesmo que Isaac for morto, Deus vai ressuscitá-lo. Então, o que eu entendo pelo texto? Quem está sendo impactado pela fé não é Abraão só, é Isaac. Isaac está entendendo: olha como meu pai está procedendo. O meu pai que está querendo me matar porque Deus mandou matar. Agora, se o meu pai está dizendo isso, eu vou aceitar. Olha que lindo. Por que Isaac deixou se amarrar? Isaac não era uma criança indefesa. Isaac não foi amarrado contra a sua vontade. Isaac deixou se amarrar. Isaac subiu no altar por conta própria, porque se ele quisesse, Abraão não pegava ele. Mas ele entendeu: o meu pai tem fé, o meu pai conhece um Deus poderoso. Eu sei quem é o Deus do meu pai. Se o meu pai disse, eu vou fazer, porque eu sei que o Deus do meu pai é o Deus que abre porta. Eu sei que o Deus do meu pai é o Deus que prospera. Isaac está sendo impactado pela fé de Abraão. Quando Deus pede uma coisa, Ele não pede para matar, Ele pede para melhorar. A mulher entregou. Quando ela entrega a comida para o profeta, olha a declaração: fica tranquila, não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traz para mim. E olha a declaração do profeta: depois farás para ti mesma e para o teu filho. Como assim depois? Para raciocinar o texto. Se ela está pegando da última farinha, se ela está pegando o último azeite, é mais ou menos assim. Ela está aqui pegando a farinha e o azeite e faz o bolo. Quando ela olha para as vasilhas estão vazias. Diga vazias, porque ela tirou o que tinha dentro. E ela está virando as costas. Quando ela chega para o profeta e dá a comida, o profeta diz: agora volta lá e faz para você e o seu filho. O milagre não aconteceu depois, aconteceu durante. É durante o que você faz, Deus vai fazendo milagre. Enquanto você está obedecendo, Deus está fazendo um milagre. Você saiu na obediência, para trás ficou o rastro da negação, para trás ficou o rastro da inutilidade, para trás ficou o rastro de nada tem. Você viu que nada tinha, mas depois que você cumpriu o que Deus mandou, quando você volta, está lá multiplicado, está lá multiplicado, está lá multiplicado. Deus mandou dizer uma coisa para você nessa tarde: pode fazer, quando você voltar, tem coisa esperando você, tem milagre esperando na tua vida, tem milagre esperando na tua casa. Deus não é Deus para mentir, quando Ele diz, Ele faz. Esses 21 dias foi para Deus fazer coisas extraordinárias. Se prepara, amanhã, segunda-feira, tem coisa grande para acontecer, tem milagre grande para acontecer. Você não fez jejum à toa. Aprenda isso nessa tarde. Mesmo você não entendendo, entregue. Mesmo você não entendendo, entregue. Porque a Bíblia diz que o que Deus faz é poderoso. Enquanto nossa equipe de louvor vai subindo, eu quero declarar para você nessa tarde que tem coisa grande para acontecer na tua vida. Tem coisa grande para acontecer na tua história. Eu estou pronto nesse ano de 2024 para receber tem bênçãos chegando na tua história. Você não se dedicou à toa, você não se preparou à toa, você não se dedicou à toa. Deus honra as dedicações, mas grave isso. Tenha coragem de entregar para Ele. Faz para Ele primeiro. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, faz para mim primeiro. Deus está dizendo: faz para mim primeiro. Antes de qualquer coisa, faz para mim. Deus, só tem isso aqui, faz para mim. Só tem essa coisa, dá para mim primeiro. Começa a aguçar a tua fé dizendo: Deus, está aqui, eu só tenho isso. Agora, uma coisa, você já ouviu a gente falar várias vezes aqui, o pastor André já falou isso aqui em algumas séries de mensagens. Você precisa tomar cuidado aonde você deposita o depósito da tua fé. Não entregue o que você tem em qualquer mão. Dependendo da mão que você entrega, você perde tudo. Mas se entregar na mão dele, pode ficar tranquilo que o milagre vai acontecer. Se você pegar o que você tem e entregar na mão de qualquer pessoa, investir errado, colocar errado, vai dar problema. Mas se você está colocando na mão de Deus, se prepara. Ele não vai deixar você
sem nada. E eu estou aqui nessa tarde para dizer uma coisa para você: Deus continua o mesmo. Se você continuar a história dessa viúva, vai ter outras coisas na vida dela, vai ter outras experiências. A primeira foi essa, do azeite e da farinha. Depois tem a questão do filho. Mas em todas elas, Deus está trabalhando o quê? A fé. Creia que tem coisas extraordinárias acontecendo.